Questão 28. Leia as tirinhas a seguir e responda. Tirinha de Garfield. Ah, olhe, uma dessas coisas que você puxa para ser atendido. Yankee, me traga um bolinho e uma xícara de café. Segunda, aqui é da Níquel Náusea. Me dá 2 moedas para o meu porquinho? Das grandes. Claro. Vem, porquinho. Ah, qual é a posição ocupada pelo pronome oblíquo nessas ocorrências? Veja só, eu tenho aqui nesta primeira tirinha, no último quadrinho, o Garfield, né? Me traga um bolinho. O me, que é um pronome oblíquo átono, está sendo utilizado aí antes do verbo próclise. E aqui no primeiro balãozinho, né, no primeiro quadrinho, me dá. O certo seria me dê, né? Mas aqui na tirinha está me dá. De qualquer forma, o pronome está antes do verbo. Próclise nas duas situações, tá? Então, estão iniciando o período, portanto, antes do verbo. Próclise. B. Qual seria a colocação pronominal considerada adequada nesses casos de acordo com a gramática normativa? Nós vimos que a próclise não deve ser utilizada aí no início, né, da fala, do período aí, da oração, do enunciado. Ela deve ir depois do verbo. Então, ali seria traga-me, e consertando daí, né, pelo dei-me, né, 2 moedas para o meu porquinho. Então, o correto seria a ênclise, né, o pronome depois do verbo, dê-me e traga-me. 29. O que é crase? Tem lá no seu livro de língua portuguesa, lá no finalzinho do 6º capítulo. E eu já falei com vocês aqui em algumas situações, né? A crase é a junção da preposição com o artigo. Nessa aula mesmo aqui já falei aí diversas vezes em outras questões. Quando eu junto a preposição mais o artigo, nós temos ali o mesmo som, né? A, e vão se juntar, e eu tenho a presença do acento grave, né? Que é o agudo ao contrário, né? Então, craseado indica aí a junção da preposição a mais o artigo a. Então, crase vem de crases, fusão, mistura, quando há repetição da palavra a, mas uma é preposição e outra é artigo, causando na leitura em voz alta um som incônico. O nosso aparelho fonético contrai naturalmente esses sons iguais, tornando-os um só. Um som incômodo. E aí, para não ficar a, nós juntamos. Então, quando você for fazer a leitura, né, e tiver um ar craseado, você não vai falar o a palavra um só, mas aí pela escrita, né, nós sabemos que tem o acento grave e a junção da preposição mais o artigo. Então, fui a casa de minha amiga e não fui à casa de minha amiga. Vocês podem perceber que algumas pessoas falam assim, né? Mas não é o correto, tá? Questão 30. Complete as lacunas dos quadrinhos a seguir. Se necessário, utilize a crase. Ali nós temos: graças a Deus chegou a primavera. Veja só, graças a Deus eu não tenho crase, porque Deus é um nome masculino, né? O Deus não é feminino, então não tem a presença do artigo definido a. Se não tem artigo definido, não há crase. Então, é somente a preposição a, tá? Então, vou colocar aqui embaixo, vou colocando aqui embaixo a resposta, tá? Para ficar prontinho aí no gabarito. Depois, chegou a primavera. Primavera aí, ó, é a estação, né? Então, chegou o quê? A primavera. Não tem preposição.
Se não tem preposição, é só o artigo, não a crase. Então, enquanto na primeira é só a preposição, na segunda é só o artigo. A crase é quando eu tenho a preposição e o artigo juntas, né? Então, ali ficaria a. Graças a Deus, mais uma vez, somente a preposição, né? Cheguei à primavera. Agora aqui eu já tenho a presença da crase, porque primavera ali é a primavera. Cheguei a alguém. Veja só, eu tenho a presença da preposição. E, além da preposição, eu tenho o artigo definido, a primavera. A primavera. Primavera é um substantivo aí, no caso, feminino, né? Então, aqui sim eu tenho a crase, tá bom? Então, nas 3 primeiras ocorrências, eu tenho somente o a sem crase, né? Em alguns casos aí, eu tenho somente a preposição, né? Como em graças a Deus nas 2 falas, e depois somente o artigo. E, por último, nós temos a presença da crase. E eu dizendo trivialidades, né? Vamos fazer a leitura também do último balãozinho. 31. Complete. A crase é a ocorrência de... Veja só, nós já vimos preposição e artigo, né? Preposição a e o artigo, vou colocar aqui, ó, definido. A antes de um termo feminino. Então, antes de termos masculinos, não há crase, tá bom? É uma das regrinhas aí para nós compreendermos e nunca errarmos aí a utilização da crase. 32. Marque a única alternativa em que o uso da crase está errado. A. Voltei à casa dos meus avós depois de muitos anos de ausência. Veja só, voltei. Aqui no caso, voltei a algum lugar. Casa é feminino, então tem o artigo e eu tenho a preposição. O acraseado aqui está correto. B. Depois de muito viajar, chegamos finalmente à terra dos nossos sonhos. Chegamos a algum lugar. Preposição a. Terra, nome feminino, tem um artigo definido antes. Então, aqui também esta crase está correta. C. Antônio foi à feira. Foi a algum lugar. Feira feminino, junção da preposição mais o artigo a. Crase também está correta. Comprei a casa dos meus sonhos. Epa, aqui tem a crase só, né? Aqui já é a resposta. Por que que a crase aqui está incorreta? Comprei o quê? Veja só, é uma pergunta do verbo transitivo direto. Não tem preposição. Se não tem preposição, não tem a possibilidade de ter crase, né? Então, aqui é somente o artigo definido que acompanha o substantivo, né? Que precede aí o substantivo casa. Então, sem preposição, não há possibilidade de crase. Então, a letra D é incorreta, né? É a nossa resposta. Letra E. Às vezes eu queria apenas dormir 3 dias seguidos. Às vezes aqui está correto, né? Porque haverá crase sempre que a expressão sugerir sentido de tempo. Às vezes possui crase. 33. Veja a tira a seguir e faça o que se pede. À espera do rato, à espera do rato. Na primeira aqui, eu tenho a crase, na segunda, não. E veja que há diferença de sentido, né? Vamos lá. A. Descreva as 2 situações vistas na tira e justifique a utilização e não utilização da crase. Na primeira situação, nós temos aqui um gato e um cachorro esperando o rato, né? Já na segunda, eu tenho um rato esperando o gato e o cachorro saírem dali, né? Então, na primeira situação, os animais estão esperando o rato. E a expressão significando esperando por algo, portanto, a presença da crase é uma locução prepositiva, a espera. Já na segunda, o rato espera. Então, temos a espera ali como um substantivo, precedido somente pelo artigo e não tem preposição. Então, enquanto na primeira eu tenho aqui
a preposição junto com o artigo, na segunda, não. Então, por isso que na primeira eu tenho a crase e na segunda, não. 34. Conceitue e aponte as características do gênero reportagem. É uma ampliação da notícia, pois utiliza vários elementos da notícia, explorando-os mais detalhadamente e analisando os fatos sob vários pontos de vista. Ela ultrapassa o fato, adicionando elementos críticos e opiniões de especialistas. Então, a reportagem, ela busca esgotar o fato, né? A notícia, ela vem apresentar o fato, né? O objetivo dela é este, o objetivo da reportagem é outro, por isso que ela é diferente da notícia. Então, reportagem e notícia são gêneros diferentes. A reportagem, ela tem uma extensão maior justamente para cumprir com esse objetivo, né, de esgotar o fato. Então, trazer todos os detalhes, né, depois que houve ali alguma investigação, a depender, né, do que vai se tratar a reportagem, trazer ali entrevistas, pode trazer inclusive o ponto de vista do repórter. Então, é um gênero textual jornalístico também, mas se diferencia ali da notícia por estas características, né? Mas possui ali a estrutura, né? A estrutura básica do texto jornalístico, né? Notícia e reportagem, mas ele possui um corpo do texto ali com extensão maior. 35. Conceitue e aponte as características do gênero artigo de opinião. Texto em que o autor apresenta seus pontos de vista sobre determinado tema. Veja só, ele apresenta a sua opinião, por isso que é um artigo de opinião. Então, ele vai desenvolver o seu texto ali a partir daquilo que ele acredita e quer defender, a partir de seus argumentos, da sua opinião, do seu ponto de vista. Então, circula no domínio jornalístico, então também é um texto jornalístico, né, ajudando os leitores a formarem melhor sua opinião sobre temas atuais. Ele vai tratar ali, apresentar sua opinião. Então, ele sabe ali a importância dele na construção de outras opiniões das pessoas que vão ler o artigo. 36. Conceitue e aponte as características do gênero entrevista. É um gênero jornalístico também, né, que possui um alcance de público bastante amplo. Sua estrutura tradicional tem como base uma relação entre perguntas e respostas, em que um entrevistado, geralmente especialista em determinada área, emite opiniões a respeito de temas variados por meio de questionamentos realizados por jornalistas, apresentadores de programas audiovisuais e afins. Então, a entrevista é estruturada ali entre perguntas e respostas, né? Nós temos a apresentação, claro, da pessoa que vai ser entrevistada, e depois nós temos ali o formato de perguntas e respostas. Isso caracteriza ali de forma bem marcante a entrevista, né? Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Mundo moderno, cérebro antigo. É tão fácil botar a culpa na internet, no mundo moderno, nas novas tecnologias ou em tudo isso junto. Falta de atenção é consequência de janelas demais piscando no monitor. Abundância de informação é um convite à superficialidade. Violência é resultado de videogames, falta de tempo é culpa de e-mails, demais por responder. O estresse da vida moderna, portanto, é culpa do mundo moderno. Eu discordo. O problema não está no que o mundo moderno faz com o nosso cérebro, e sim nas limitações que nosso cérebro sempre teve e em como nós nos deixamos sucumbir a tentações e imposições que nos são apresentadas por meio das novas tecnologias. Para começar, não entendo a queixa de que a internet reduziria nosso tempo de atenção sustentada e tornaria nosso conhecimento superficial. Pelo contrário, jovens hoje são capazes de passar horas ininterruptas em frente a videogames ou em sites de busca que permitem a qualquer um se tornar um profundo conhecedor de política internacional ou de biologia das fossas abissais sem sair de casa.
Vamos voltar aqui, isso. É uma questão do uso que se escolhe fazer de um mundo inteiro agora acessível. Falando de atenção, aliás, nós sempre fomos limitados a prestar atenção em apenas uma coisa de cada vez. É uma restrição de fato, mas que tem enormes vantagens, já que a maior parte da informação disponível a cada instante é irrelevante mesmo. Por causa dessa limitação, sempre há mais informação disponível do que conseguimos processar, e isso não é culpa da internet. Sabemos dela. Quem tem problemas para se manter focado pode se ajudar reduzindo o número de tarefas que disputam sua atenção a cada instante. O mesmo vale para o e-mail e o estresse associado às demandas que nos fazem. Poder responder imediatamente a e-mails não significa ter que fazê-lo. Embora seja fácil sucumbir à pressão externa e à cobrança no dia seguinte por uma resposta que poucos anos atrás só chegaria pelo correio no prazo de uma semana. Como hoje a maioria de nós não precisa se estressar sobre a disponibilidade de alimento ou teto, sobra espaço para nos cobrarmos respostas imediatas a todas as demandas eletrônicas que nos fazem. O problema continua sendo o mesmo: gerenciar estresses. A dificuldade é se convencer de que o mundo não acaba se você não responder a todos os e-mails ainda hoje, e de preferência não cobrar isso dos outros. Então veja só, o texto que nós lemos aqui é um artigo de opinião. O autor, ou no caso a autora aqui, vai apresentar a sua opinião a respeito dessa nossa modernidade, né, dessa pressa, desse estresse. Então, a partir da opinião dela, ela vai influenciar outras opiniões, né? Se você concorda com ela, essa será também o seu ponto de vista, a sua opinião. Talvez mude algo aqui ou ali. Mas agora vamos para as questões. 37. O título do artigo permite ao leitor antecipar o assunto e a posição da autora sobre ele. Veja só: Mundo moderno, cérebro antigo. Após a leitura do texto, suas hipóteses foram confirmadas ou não? Explique. É uma resposta pessoal, né? Mas o título sugere que o assunto seja o confronto entre o mundo moderno e as novas tecnologias e a mentalidade de algumas pessoas a respeito desse tema. Então, o mundo moderno, cérebro antigo, ou seja, ainda não sincronizou aí com esse mundo moderno, né? As ideias, as crenças, os pensamentos ainda estão lá no passado, né? 38. A que tipo de leitor este artigo de opinião é dirigido? A leitores que tenham acesso à Folha de São Paulo digital, você pode olhar isso aqui pelo link, né? E que estão interessados na questão, seja porque isso os afeta diretamente, seja porque se interessam pela discussão de assuntos relacionados às novas tecnologias. 39. Ainda sobre o texto lido, marque a alternativa correta. Esse texto ele vem convencer o leitor de que o estresse da vida moderna é culpado pelas limitações do cérebro? Muito pelo contrário, né? Vem tirar essa crença aí, né? Vem convencer o leitor de que é preciso reorganizar a vida, administrando o estresse, né? Parar de ficar culpando aí a quantidade de e-mails e sim se organizar para que essas demandas aí da modernidade não suguem todo o seu tempo, né? Toda a sua vida, né? Todo o seu ânimo, todos os seus compromissos. Então, é justamente isso. Ela diz que a culpa não é do e-mail cheio, não é culpa da internet, é culpa nossa, porque nós acabamos destinando todo esse tempo aí para fazer tudo que tem que ser feito, tudo que deve ser feito, é preciso, mas que não precisa ser feito tudo ali no momento, na hora. É porque a nossa sociedade, né, nossos jovens, nossos adultos, nossa geração quer realizar tudo ali rápido, quer tudo muito rápido, precisa de alguma coisa, joga no Google, não vou pegar um dicionário ali para procurar a palavra, não, jogo no Google, é bem mais rápido. Então, há essa característica aí, né, da velocidade, que é muito bom,
em certos sentidos, mas em outros acaba gerando estresse, desgaste, enfim. Então ela vem convencer o leitor que é preciso reorganizar a vida administrando o estresse. Letra B é a resposta. Nós temos aqui C, responder às dúvidas de seus leitores sobre a internet e o vício relacionado às novas tecnologias. Letra D, informar os pais dos jovens sobre as influências negativas do uso excessivo da internet. Não, o objetivo do texto é a letra B. Nós vamos ficando por aqui, tá bom? Amanhã nós vamos concluir a correção da lista. Hoje é o último dia para você mandar a lista respondida, tá bom? E amanhã nós já vamos finalizar. A correção ela deve ser feita sempre depois da lista já respondida, né? Então, qualquer dúvida eu estou disponível no plantão. Você pode encaminhar sua pergunta, sua dúvida. E até a próxima aula. Um ótimo dia para vocês, bons estudos, boa semana e até mais.